Cliente confuso não compra. Não compra. A empresa tem que saber ouvir o cliente interno também, o funcionário, porque senão não tem a rentabilidade e não vai chegar à faturação. Nenhuma empresa se sustenta só com clientes antigos, Não. mesmo vendendo várias vezes para eles. Todas as empresas que crescem são empresas que têm clientes novos entrando todos Por isso os que os dias. novos são muito importantes. Existe aquela venda do eu quero um T2, você também quer um T2. Suas necessidades são diferentes das minhas necessidades. Você tem uma criança pequena, você requer um parque, você requer um lugar mais plano. Eu tenho que entender qual é a sua necessidade. A minha não é essa. Porque você vai passear com sua criança que tem 1 ano. Eu tenho um adolescente, o meu é ponto de ônibus, colégio, faculdade e acabou. Hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente acha que domina, mas o buraco é bem mais embaixo. Para trocar ideias aqui sobre vendas, eu trouxe uma especialista com mais de 20 anos de experiência para mostrar para a gente na prática como vender sem parecer que está vendendo. Estou aqui com a Alexandra Martins, especialista em vendas e uma das pessoas que mais tem um olhar estratégico sobre comportamento do cliente que eu conheço. Trabalha há mais de 20 anos com vendas, liderança comercial e desenvolvimento de times. Liderou equipas e acompanhou empresas em processos reais de transformação. Idealizadora do método Produtividade, Rendimento e Faturação. Alexandra, seja muito bem-vinda. Vamos direto ao ponto. Por que muita gente é boa no que faz, mas não vende? Olha, Larissa, ela foca. A pessoa que não é boa na venda, na verdade, ela está focando só no produto. Então, existe aquela parte da insistência, da pressão do vender. E, na verdade, o vender é entender as pessoas. E as pessoas não entendem, os vendedores não querem entender, os líderes também não fazem isso, que você tem que investir seu tempo ouvindo o seu cliente. Nós temos 2 orelhinhas e uma boquinha para justamente ouvir, saber qual é a real necessidade dele. E aí você não precisa nem pressionar, porque a venda ela vem imediata. É uma consequência, né? Você acha que as pessoas, então, estão deixando de ouvir, deixando de escutar e indo direto ao ponto demais, focando só no produto e na venda direta? Eu acho que já estão robotizadas. É vender, vender, vender. Existem metas, todo mundo... Nós funcionamos com objetivos, com metas pessoais, profissionais, e o vendedor ela também tem. As empresas também têm. Mas existe uma robotização, se é assim que a gente pode falar, porque as pessoas olham aquele script e querem justamente reproduzir, dar um play e reproduzir. Não só numa conversa com o WhatsApp, não só no falar com o cliente. Eu vou dar só um exemplo aqui, no mundo imobiliário. Existe aquela venda do eu quero um T2, você também quer um T2. Suas necessidades são diferentes das minhas necessidades. Você tem uma criança pequena, você requer um parque, você requer um lugar mais plano. Eu tenho que entender qual é a sua necessidade. A minha não é essa. Porque você vai passear com sua criança que tem 1 ano. Eu tenho um adolescente, o meu é ponto de ônibus, colégio, faculdade e acabou. Então, as pessoas não param para entender. Né? Vão com sede, vão direto com sede ao ponto, achando... E eu vejo, por exemplo, imobiliárias, abrem uma visita para vários clientes, para os corretores consultores levarem as pessoas numa mesma visita. É aquela confusão. Onde está a personalização? Ali você consegue vender alguma coisa daquele apartamento? Não consegue. Você tem que entender não só o local que você está vendendo, como também, eu estou dando aqui um exemplo do imobiliário, como também entender a necessidade daquilo ali. A urgência. Se ele é casado, se ele tem filho, separado, ele saiu de um aluguel, ele comprou outro apartamento. Qual a urgência dessa pessoa? Entender o ponto de situação daquela pessoa, quais são as prioridades daquela pessoa e não simplesmente pegar as próprias... Exatamente. E as características. Os apartamentos, eles têm várias características, mas nem todas vão se encaixar com o seu cliente. Não adianta mostrar qualquer um. Você acha qual seria o maior erro das pessoas quando o assunto é vendas? Assim, algo bem habitual. Eu acho que elas querem já ir no final, já tentar vender, porque o produto é bom e eles tentam vender e passam por uma etapa importantíssima, né? E às vezes as pessoas pensam com o próprio bolso, com a própria vida, com a própria necessidade. E aí é o grande erro. A sua necessidade não é a sua necessidade, não é a necessidade do outro. Você tem que saber
com quem você está falando. Por isso que um script, ele não serve para todo mundo. Ele tem pontos a ser orientados. E você pega esses pontos para orientar a sua fala com o cliente. A busca do querer do cliente, da necessidade dele. É aquela escuta ativa para entender o ponto de situação do cliente. Exatamente. Vou até dar um exemplo, puxando esse gancho que você falou, que a gente tem muito a nossa visão de mundo, né? Eu acho que quando a gente fala sobre vendas, a gente tem que pensar também na visão, buscar o máximo de insumos na conversa para entender a visão de mundo do outro, para aí sim entregar as respostas e exatamente o que a pessoa está buscando. Outro dia eu perguntei para uma cliente nossa como é que as pacientes pagavam, porque são tickets altos, sabe? Assim, 1.500 euros, 1.000 euros, fazer... E à vista, sabe? Em euros, assim, na minha vida hoje, na minha visão de mundo, que é o que eu falo, eu não investiria nisso, assim, no pau. E aí eu perguntei, eu falei, mas não tem nenhuma facilidade de pagamento? Realmente as pessoas chegam e pagam? Então, assim, são necessidades diferentes, prioridades diferentes, bolsos diferentes. E nós, às vezes, vamos vender um produto, seja bom, ruim, um serviço, e a gente, às vezes, fica ali com a nossa visão de mundo. Isso atrapalha as vendas, E né? às vezes aqui também, no Brasil, a gente tem uma forma cultural e aqui tem outra, né? O dividir pra gente é uma banalidade, porque as pessoas dividem até o supermercado. E é isso aí, a gente traz um pouquinho disso. E às vezes a pessoa trava, porque leva todo o seu histórico de trás para o produto, pro produto para final. Para precificação, para forma de entrega, né? E você tem que entender como é, né? Todo o processo. A venda, ele é um processo. A empresa, ela tem que estruturar esses processos. Colocar as pessoas certas no lugar certo. A empresa tem que saber ouvir o cliente interno também, um funcionário. Porque senão não tem a rentabilidade. E não vai chegar a faturação. Por isso que eu falo de produtividade, rentabilidade e faturação. É a pessoa certa, na função certa, com o treinamento certo. Ela não vai ter dificuldade. Não tem erro. Se tiver um produto bom, porque o produto tem que ser bom também, o serviço, né? Para ser sustentável. A pessoa também tem que acreditar. O vendedor, aquele que está falando do seu produto, ele tem que incorporar ele também. Agora, olha só, tem uma pergunta aqui que é um pouco polêmica, que veio na minha cabeça agora, eu quero saber de você. Nunca te perguntei isso. O que vale mais a pena? Vender várias vezes para o mesmo cliente ou vender cada vez mais para clientes novos? Se você vender com consistência, vale muito, seu negócio vai muito mais para frente, vender pouco, mas com consistência, porque aquele cliente ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Seu negócio vai seguir. Se você vender barato por quantidade, é isso que você está falando? Não, nem independente do ticket. Independente porque tem essa divisão de opiniões, né? Vender, se eu te perguntasse assim, o que você prefere, lá do A, lá do B? Vender várias vezes para os mesmos clientes ou vender para mais clientes? Para os mais clientes, os novos clientes, eles vão retornar. Você fazendo novos, você vai ter muito mais clientes retornando. Então, fazer novos. Fazer novos, porque se você vende com consistência nos novos, você vai ter novos e o retorno dos seus clientes antigos. É porque hoje em dia existe muito isso de falar assim, as pessoas querem vender, conseguir clientes novos, mas não cuidam dos clientes que estão na casa, não apresentam novos serviços e tal. Enfim, existe esse dilema, né? Mas aí, não apresentar novos serviços, aí já é outra coisa. Não tem nada a ver com o retorno dele e do atendimento. Aí já vai outra parte do negócio que não é em atendimento. Mas se você tem uma consistência em vender, ele sempre vai lembrar de você. E se ele não volta, ele recomenda. Então você sempre vai, e você não vai deixar de destratar seu cliente antigo, óbvio. Não, lógico. Porque esse cliente, ele vai te recomendar. E outra, mas eu acho que assim, nenhuma empresa se sustenta só com clientes antigos. Não. Mesmo vendendo várias vezes para eles. Não. Todas as empresas que crescem são empresas que têm clientes novos entrando todos Por isso os que os dias. novos são muito importantes. Claro. Os antigos eu nem falo, lógico, você está com eles ali no colo. Mas os novos, eles vão virar antigos, eles vão te recomendar e você vai, através deles, mais novos e mais novos. Esse é o ciclo. Sim.
Perfeito. E esses dias você publicou algo sobre um quebra-cabeças, né? O puzzle. E você fez uma analogia com vendas. Fala um pouco sobre isso. Olha, eu por acaso estava com esse quebra-cabeça e vi realmente tudo que a gente faz. Aliás, tudo onde eu vou e o que eu faço, eu sempre estou com o meu olhar comercial, como a gente colocou naquele quadro, né? O do olhar comercial. E eu vi que a gente ali a gente estrutura, são os processos, como eu estava te falando. É todo um processo. Então, você vai abrir a caixa, você vai tirar as pecinhas, separar essas pecinhas, ou seja, eu estou entendendo o que o cliente quer. Eu estou separando ali quais são os desejos dele. E aí eu vou só encaixando as peças. Eu tenho certeza que você fazendo todo esse processo, não vai existir objeção. Você não vai ficar pressionando o cliente para fechar. Você é a favor de quebrar a objeção antes do cliente trazer? A objeção já é quebrada por ele mesmo, se você tiver esse processo certo. Ele não vai as perguntas certas. Se você fazer com que ele entenda o que ele está procurando ali, você já entendeu e já ele mesmo vai ver a solução. Por exemplo, aqui na agência, no estúdio, uma das nossas objeções dos nossos clientes é: mas eu tenho medo de câmera. Então, antes, a maioria das pessoas tem. A câmera, para a maioria das pessoas, né, intimida. Então, antes da pessoa falar sobre isso... Mas você já perguntou. Você tem que perguntar. Antes dela falar sobre isso, eu já toco nesse assunto. Exatamente. A gente tá falando a mesma coisa. A gente já vai quebrando as objeções. Você já vai quebrando e diz assim, processo. Como é você na câmera? Uhum. Ela não vai ter essa objeção. Exato. Então, voltando para a pergunta, você é a favor de quebrar as objeções antes da pessoa trazer? Eu sou. Super a favor. Porque tem gente que não quer levantar a bola, entendeu? Tem profissional que acha que levantar a bola das objeções é ruim para a venda. Como a pessoa não tem clareza do outro, ela fica assim, mas se eu levantar isso daqui, pode ser que ela pense 2 vezes antes de fechar. Percebe? Mas depende da objeção que você levantar. Uhum. Né? Uhum. Às vezes, se você levantar sobre preço, você ainda não deu valor a ele. Você não agregou valor, você não vai levantar o preço. Não, lógico. Né? Não. Então, assim, se você agregar valor, no caso, ao seu serviço, ao produto, essas objeções são quebradas durante a conversa. E você antecipa. Antecipa, eu também sou a favor de antecipar. Porque muita gente gosta de não antecipar e deixar a pessoa falar mais. O processo fica claro. Eu também acho. Eu acho que transparência e honestidade é, assim, bom para qualquer tipo de relação, inclusive a relação de compra e venda. Essa conexão que você tem com o cliente, ele tem que ser genuíno. Isso. Você não vai estar ali só, não é. Você vai estar ali fazendo perguntas porque você quer chegar a um lugar. E você está sendo sincera. E eu acho que um ponto horrível que acontece muito nas vendas foi aquele exemplo que você me mostrou antes da gente sentar aqui, né? Que são conversas de WhatsApp, onde o vendedor do outro lado nem sequer pergunta particularidades do seu momento, o que você faz, o que você pretende contratando aquele serviço, o que você almeja, para entender, para mapear realmente se aquele serviço vai de encontro ao que você busca. Exatamente. E outra para trazer personalização, porque a gente busca isso, né? A gente quer ouvir o nosso nome, a gente quer entender, olha, Alexandra, você está em Portugal, esse serviço faz super sentido, porque temos outros profissionais de Portugal ali, e vocês vão conseguir se conectar, ou então marcar uma breve reunião, uma breve chamada. Fala um pouco sobre essa condução no WhatsApp, que hoje eu vejo que tem sido, assim, terrível. Muitas empresas, muitos profissionais têm perdido vendas através do WhatsApp, achando que estão ganhando. É muito mais fácil você, quando é escrita no WhatsApp, dizer um não. Totalmente. É muito mais, ela não está vendo, não está me ouvindo. Não quero. É mais frio. Então você tem que ser acolhedor, mas é um acolhedor daquele perguntando um pouco, continua perguntando para ser ouvido através da escrita. Esse é o X da questão. Me conte um pouquinho qual é o seu interesse para eu mostrar o que aquele serviço vai agregar no seu valor. O que eu senti, e o que eu te mostrei no exemplo, ali era, como dizem aqui em Portugal, chapa 5, né? Você vai, escreve, você paga, eu executo e acabou. Será que aquilo ali vai servir? Para mim não serve. Não tem o mínimo de personalização. Ele não quis saber o que eu queria. Passou preço antes de gerar valor também. E eu não entendi ainda de que forma essa dinâmica vai acontecer. Não está claro. Não está claro. Cliente confuso não compra. Não compra. Alexandra, como perder o medo de vender? É você ter o processo claro. É você se conhecer como vendedor. Por que você está ali?
né? Sem você entender todo esse processo, toda a dinâmica do processo, você não consegue. Você vai se autossabotar. De alguma forma, você vai se autossabotar. Você acha que para vender bem a pessoa tem que realmente gostar do produto ou serviço ou não? Eu acho que tem que entender. O gostar não é a palavra, porque às vezes você pode gostar, você pode não ter condições de ter aquilo ali, mas entender e saber os benefícios para você poder passar de uma forma clara, confiante e saber o que está fazendo. Isso foi bem legal que você falou do entender. Eu lembrei agora de uma empresa aqui em Portugal, quando eu me mudei. Eu trabalhei 3 dias nessa empresa. A vaga era para comércio exterior, que é a minha área de formação, mas era para vender aspirador de pó. Aí você chega lá, oi? Um monte de gente lá montando um monte de aspirador, enfim, uma loucura. Resumo da ópera. Olha que doido isso. Eu sou uma pessoa que eu só vou conseguir vender, eu, Larissa, algo que eu realmente acredito que seja bom. Eu vi ali um produto bom, mas eu não quis vender aquilo. Isso é o quê? Em relação à minha personalidade? Entendeu? Porque eu entendi que aquilo era útil para algumas pessoas, poderia vender, mas eu não... Mas você foi com uma expectativa. Tira essa parte. Você foi com uma expectativa e essa expectativa se te frustrou e você se autossabotou. Pode ser, pode ser. Eu não me vi naquela situação. Você não se via vendendo. Na verdade, você não se via vendendo. Aquele produto. Mas se você disse que o produto é bom, teoricamente, você disse que era o produto bom. Talvez você comprasse aquele aspirador para a sua casa. Sabe o que acontece, que eu acho que me frustrou? Eu cheguei lá e eu detesto essas coisas de dancinha de vendas. É uma empresa americana, então eu cheguei lá, né, esses dias, aí ligava a música, todo mundo dançando, e a própria empresa tentando motivar os vendedores com viagens. Se você bater essa meta, você vai para o Marrocos, e não sei o quê. Eu tenho pavor a isso. Porque eu acho que o primeiro ponto a gente precisa, primeiro, gostar daquilo que a gente está fazendo, sabe? Não simplesmente ver o benefício fora daquilo que a gente está fazendo. Quando eles começam a motivar dessa forma, a gente não está entendendo qual o benefício que aquele produto faz na vida, a transformação na vida do outro. A gente está olhando muito pra gente. Eu não gosto disso. Mesma coisa do imobiliário. Trabalhei, eu acho que um mês ou 3 meses na 121. Trabalhei. Entendi o mercado. Não me identifiquei. O modelo de negócios não me atrai. Entendeu? Aí eu não sei se é uma questão minha. Mas isso é uma questão de você. É isso que eu estou dizendo. Você não. Se você entrasse nesse mercado, talvez você. Porque não é aquilo que você quer. A pessoa que vende, ela tem que entender um pouquinho do que você está ali fazendo. Claro. Senão vai ser esses vendedores que a gente vê aí se autossabotar, que saco, vou para ali, que saco. É isso. Não vai vender. Mas eu acho que isso também é entender o que a gente quer, né? Tem gente que fica na minha situação, mas força para ficar num lugar que não tem nada a ver. Ainda bem que você fez isso. Ainda bem que você fez. Por exemplo, no outro dia eu fui numa pastelaria e eu queria uma coisinha de doce de leite, que era típico dali. Só tinha um e eu queria levar para casa. Comprei, comi e não tinha mais. Eu falei, eu queria levar, não tem mais não. A funcionária olhou para mim e fez, não tem. Acabou. Eu disse, tá. Uma amiga minha que estava comigo, não é possível, vou lá. Aí falou com outra funcionária. Tinha uma caixa, só que estava guardado. Essa funcionária está fazendo a coisa correta? Não está. Uhum. Não, péssimo, né? Não, então, assim, cadê também. O líder dali? Cadê o empresário dali que não vê esse tipo de funcionário? Então, assim, se perde. O que você acha que mais trava as pessoas, os vendedores? É a autossabotagem das pessoas. Como eu te digo, eu acho que existe alguma trava dentro da empresa. Eu acho que é parte interna de todo o processo interno da empresa para ele não ser um bom vendedor. Você acha que a própria empresa não vende o próprio peixe, não tem uma cultura forte, não tem um processo definido, Acho. E aí, por sua vez, o vendedor também não tem motivação? Muitas vezes acho. E às vezes a montagem da equipe sempre tem a laranja podre, que apodrece o resto. Você também tem que saber lidar com a equipe. Então, o líder também tem que saber gerir aquilo ali. Da mesma forma que eles vão gerir os clientes, o líder vai gerir a equipe. E nessa gestão dessa equipe, existem processos. Você acredita que um líder, que é um bom líder, mas um péssimo vendedor, consegue ter uma boa equipe comercial? Não. O líder, ele é o exemplo. Para você ser líder, eu acho que você tem que passar por todos os processos, né?
para você saber até quais são as desculpas que os vendedores dão. Se você não entender todo o processo da venda, se chegar lá só para ser líder, ele não vai entender. É porque as pessoas confundem muito o chefe com o líder, né? O líder, ele inspira. O líder, ele pulsa. Ele vai mostrar, gente, olha aqui, olha o que a gente faz, olha o nosso diferencial. Cara, você não fez isso. O líder, ele no próprio movimento dele, acaba inspirando, né? E isso eu também concordo. Ele é um exemplo. O líder é um exemplo tanto na parte de vendas como na parte administrativa. Se você tem na parte... Aí vamos voltar à parte administrativa. Se você não souber executar todos os processos de uma faturação que exige de um administrador, a equipe vai ficar solta. Qual o maior conselho que você daria para um gestor comercial, um empresário, um empreendedor? Eu gosto muito de fazer analogias às coisas práticas que nós temos. Então, vamos supor, você está no seu quarto, você tem um guarda-roupa em que você vai arrumando, lava, passa, joga ali, compra, joga ali, e ali é sua equipe de vendas. Nessa equipe de vendas já está todo mundo junto e misturado e acomodado. E você não mexe. Você simplesmente, as vendas estão caindo e você vai colocando mais. As vendas estão caindo e você vai colocando mais. Vai ter uma hora que você vai parar. Porque o olhar externo, porque ali você já não está me enxergando mais nada, o olhar externo de uma pessoa que tem uma visão clínica, que é exatamente esse o meu método, de olhar de fora para dentro o que é que tem, qual é o gargalo daquela empresa, você vai organizar tudo. Você vai organizar seus looks e seu armário vai ficar 100% operacional. Alexandra, obrigada pela sua presença. Gente, para quem não sabe, ela trabalhou durante muitos anos na H-Stern, uma marca muito renomada. A gente sempre conversa sobre isso, né? Que não é a experiência de leitura. Li um livro sobre vendas. Não, você tem uma jornada muito linda, né, nas vendas, porque você não só angariou clientes e vendeu e alcançou metas. Você criou relações a partir das vendas. E hoje ajuda empresários, gestores e empreendedores a fazerem isso também nos seus próprios negócios. Então, parabéns pelo seu trabalho. Estou muito honrada com a sua presença. Obrigada. E a gente leva tudo que eu aprendi, a gente leva até para o nosso dia a dia. Né? A gente sempre está com aquele olhazinho comercial ativadíssimo. Gente, se inscrevam no canal. Vou deixar aqui as redes sociais da Alexandra nos comentários e a gente se vê no próximo episódio.